Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante. Continuando a, a questão de o assunto nomenclatura de compostos orgânicos. Primeira aula eu falei sobre o histórico, da onde essa necessidade de nomenclatura orgânica sistemática surgiu e todos os passos para que se chegasse ao ponto que temos hoje. Hoje eu vou falar dos princípios de nomenclatura de compostos orgânicos, né? Eu sempre vou ater aqui esse aspecto à química orgânica, que é o assunto do canal. Bom, então vamos ver aqui qual é o princípio, né, os princípios dessa nomenclatura de compostos orgânicos, desse sistema de nomenclatura. Esse sistema existe para permitir basicamente três coisas. Uma estrutura para cada nome, um nome para cada estrutura, ou seja, não ter duas estruturas diferentes com o mesmo nome e nem uma substância só conhecida com um monte de nomes, como eu falei na aula de história. Outro princípio: o nome deve permitir que sua estrutura seja deduzida e desenhada de forma inequívoca. Você tendo o nome da substância, você reproduz a estrutura química independente do tamanho, independente da complexidade. Para isso acontecer, você tem que é necessário que o nome deve refletir tanto a conectividade quanto o arranjo tridimensional dos átomos. Essa parte de arranjo tridimensional tem a ver com estereoquímica, mas nomenclatura diferencial de estereoisômeros eu não vou tratar nessa playlist, eu vou deixar para tratar isso na lista de estereoquímica. E o nome de uma substância química, né, de uma substância orgânica, de um composto orgânico, ele apresenta, tirando a parte de descritor estereoquímico, que não vai ser o assunto, duas partes. Os seus substituintes, que são escritos primeiros, e o nome principal. Sendo que o nome principal ele é dividido em três partes. Um prefixo, que diz respeito ao número de átomos de carbono na cadeia principal. Um infixo, que é os tipos de ligação entre os carbonos, ou seja, se só há ligações simples, se tem pelo menos uma ligação dupla, ou pelo menos uma ligação tripla. E o sufixo. O sufixo vai dizer qual a função química da substância, se é um hidrocarboneto, um álcool, um éter, uma acetona, etc. Bom, em relação ao prefixo, eu apresento aqui uma tabela com aqueles nomes que já devem ser bastante conhecidos, né? Que é o famoso met, et, prop, but, que são os mais diferentes, né? Porque o met vem de metano, o et vem de éter etílico, que foi descoberto primeiro, né? Aí vem o propil e o butil, enfim. E aí depois segue a nomenclatura baseada no grego, né? Pente, para 5 carbono, hex, para 6, hept, oct, none, dec. Acima de 10 carbonos, você já começa com um dec, dodec, tridec, tetradec, pentadec, até o nonadec, que tem 19 carbonos, e aí vem o eikos, que é o de 20, eikosano, né? Eneikos, 21, docos, aí já cai aqui, só fica aqui no final. Docos seria com 22 carbonos, tricos com 23, tetracos, pentacos, enfim. Até chegar no nonacos, que é o com 29 carbonos, e o 30. Aí é triaconte, né? Triaconte são 30, vamos dizer, triacontano, é o hidrocarboneto de 30 carbonos. Em triaconte, 31, do triaconte, e assim por diante até o pentatriaconte. 40 é o tetraconte. Em tetraconte, 41. Aí pentaconte é o 50. Do pentaconte, 52. Né? O 80 é o octaconte, nonaconte, né? E o hect, que é o de 100 carbono. Por exemplo, hectano seria o hidrocarboneto com 100 carbonos. Evidentemente, você só vai lidar com esses números de carbonos acima de 20 se você decidir trabalhar com ou estudar química de petróleo, porque aí sim.
nas frações mais pesadas de petróleo, você começa a ter esses hidrocarbonetos C40, C50, C60, né? Mas no ensino normal, o corriqueiro, né, da química orgânica, tanto em ensino médio ou até mesmo em graduação, você dificilmente vai trabalhar com alguma coisa com mais de 20 carbonos precisando dar esses nomes, né? Se tiver mais de 20 carbonos, provavelmente vai ser um fármaco, vai ser uma substância que tem um nome vulgar bem conhecido e ela vai ser chamada assim. Enfim, já o infixo, né? Então, para finalizar, né? O que que é o prefixo? Você tem que identificar a cadeia principal, ver quantos carbonos tem nessa cadeia principal e aí olhar essa tabela para saber qual é o prefixo referente ao número de átomos de carbono que você vai usar. Já o infixo, que diz respeito ao tipo de ligações entre átomos de carbono presentes na cadeia principal, nós temos o infixo AN, que é quando só tem ligações simples, ou de outra forma, todos os carbonos da cadeia principal são sp3. Você tem o infixo EN, que é para quando tem uma ligação dupla, pelo menos. E aí você vai ter pelo menos ali dois carbonos sp2. Tem o prefixo IN, que é quando tem pelo menos uma ligação tripla, e aí você vai ter pelo menos dois átomos de carbono hibridizados em sp. E você tem o dien, que é para alenos, né? Que é o carbono sp3, desculpa, o carbono sp, só que ao invés de fazer uma tripla e uma simples, ele faz duas duplas, né? Mais uma vez, tem uma playlist aqui de hibridização de átomos de carbono. Na verdade, tem uma aula sobre hibridização de átomos de carbono, quando eu falo de teoria de ligações químicas, que eu explico melhor isso. Já o sufixo diz respeito à função química ou à família de compostos orgânicos que aquela substância pertence. Quando termina em O, é hidrocarboneto, AL é aldeído, ONA, cetona, amina, aminas, amida é uma amida e óico é quando é um ácido carboxílico. Não existe só essas funções, existem outras, né? Mas essas são as mais comuns. Já a parte do nome que vem antes do nome principal, que são os seus substituintes, eles também têm as suas regras para serem assinalados, né? Então, quais são essas? Indicar em que átomo de carbono o substituinte está ligado pelo número do carbono, pelo número do átomo de carbono na cadeia principal. Exemplo, você vai dizer que é o 2 alguma coisa quando o substituinte estiver no carbono 2 da cadeia principal. O nome do substituinte deve ser escrito após o número separado por hífen. Havendo mais de um substituinte, os mesmos devem ser indicados em ordem alfabética. Havendo o mesmo substituinte repetido em várias posições, indica-se os números separados por vírgula e um prefixo multiplicador. Di, tri, tetra, por exemplo, dimetil, tetracloro, tribromo. E uma coisa importante: o prefixo multiplicador não importa para a ordem alfabética na indicação dos substituintes. Então, ou seja, e essa parte aqui da ordem alfabética se sobrepõe à questão do prefixo multiplicador. Vamos ver exemplos. Por que que esse daqui é o 5-metil-octan-1-ol? O ol é porque é um álcool. Então, tem uma hidroxila aqui. Metil-octan, então é uma cadeia com 8 carbonos. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que que essa é a principal? Um, 2, 3, 4, 5. Porque se você numerar para cá, vai ser 5 carbonos. Você tem que usar a maior. Então é uma cadeia com 8 carbonos. Nessa cadeia de 8 carbonos, todos os carbonos estão fazendo as ligações simples. Então o infixo é o AN. E a hidroxila está em que posição da cadeia? Está no carbono 1. Então, qual é o substituinte que eu tenho? Metil, que está em qual carbono? Um, 2, 3, 4, 5. 5 metil, octan, um ol. Vamos olhar aqui embaixo. Aqui já é mais complicado, né? Então, você primeiro precisa identificar a cadeia. Vamos olhar o nome. Ol, porque é álcool.
1 porque está no carbono 1 da cadeia. 1 decan. 1 decan. Se é 1 decan é porque tem 11. Então, qual é a sequência aqui que tem 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa daqui é a cadeia principal. Quais os substituintes que eu tenho? Metil, etil, amino e cloro. Eu tenho que colocar todos em ordem alfabética. Então, amino, cloro, etil, metil. E agora eu coloco os números. O amino tem que carbono? 1, 2, 3, 4, 5. 5 amino. O cloro, que é o que vem depois por ordem alfabética, está em qual carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cloro. O etil está em qual carbono? Está no 8, né? Se o cloro está no 9, ele vem um antes, então ele está no 8. 8 etil. E a metila? 1, 2. 2 metil. Então, por isso aqui é 5 amino, 9 cloro, 8 etil, 2 metil, 1 decan, 1 ol. Agora, esse composto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso aqui não é octano, está errado, né? Então, ele deveria ser chamado como? Se ele não tem 8 carbonos. 1 dec, 1 decan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quais os substituintes que eu tenho? Metil, metil e metil. E um etil. Por ordem alfabética, o etil vem na frente. E o etil está em qual carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 etil. As metilas estão em quais posições? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 6, 7, 8, 9. 2,5,9, 2,5,9. Trimetil, 1 decan, 1 ol. Agora vamos olhar esse outro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem que ser o quê? Decan, 1 ol. Quais são os substituintes? Eu tenho 3 bromos e 2 metilas. Então aqui é importante. Ó, bromo vem antes de metila, porque o B vem antes do M. Prefixo multiplicador não entra na ordem alfabética. Então, agora, quais as posições estão os bromos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 9, 10. Tribromo. Não tenho 3 bromos? Então, tribromo. E as metilas estão na posição 2 e na posição 8. 2, 8, dimetil dodecano. O que você não pode errar é esquecer desse detalhe. Prefixo multiplicador não entra na ordem alfabética. Às vezes, é muito comum o aluno esquecer dessa regra e nomear essa substância como 2,8-dimetil 5,910 tribromo. Por quê? O D vem antes do T, mas prefixo multiplicador não entra na ordem alfabética. Bom, essa aula foi só uma introdução das regras de nomenclatura, tá? A partir de agora, as aulas vão ser dessa playlist vão ser mais detalhadas na questão da nomenclatura da função, né? Como a gente sempre começa estudando primeiro a função hidrocarboneto. Então, as próximas aulas, nomenclatura de hidrocarboneto, depois nomenclatura de éter, nomenclatura de álcool, nomenclatura de cetona, e aí essas regras vão ficando mais detalhadas. Entretanto, o que você não pode esquecer é que essas regras são universais, né? Não importa a função, elas vão valer, principalmente com relação aos substituintes, né? Questão de numeração, de ordem dos substituintes, que é sempre por ordem alfabética, e princípio multiplicador não entra na ordem alfabética. Bom, era isso. Obrigado. Bom estudo.